Gente, estamos aqui em mais um Shot de Arte. Esse episódio é muito especial, porque é um novo podcast. E esse podcast é um pouco diferente, porque ele é um formato diferente, é no sofá de casa, com um convidado que eu adoro, um querido amigo, ele é carioca e eu nem imagino quem que vocês acham que seja. E ele já está aqui e vai ser uma conversa muito gostosa, sobre todo o processo criativo dele, sobre a arte dele, sobre a história dele, que é uma história linda e eu tenho certeza que também vai mexer com o coração de vocês. Então vem com a gente para esse novo bloco, a história por trás das cores. Vem com a gente! Bastardo querido! Seja bem-vindo no sofá de casa! Finalmente por aqui, né? Finalmente! E já tô apaixonado pelo seu apartamento, por essa coleção linda que você tem. Ai, obrigada! E feliz de estar aqui, né? Não, você tá aqui super presente, o seu B tá aqui presente. Não, esse B é de bastardo, né, na obra, Exatamente. Né? Não, porque eu olho pra ele e já falo, não, esse B tá te representando. Eu tenho essa coisa de, às vezes, intervir, assim, nessa letra e com alguns símbolos, eu boto a minha assinatura, eu boto a letra B, sabe? E acabou que virou também uma característica da linguagem do meu trabalho, né? Tem bastantes pontos, assim, marcantes, né? Isso é um deles, com certeza. Não, né? Outro ponto que é muito marcante do trabalho dele é esse azul que ele coloca, que é muito forte. É um azul que é seu, né? Isso é muito curioso, assim, porque eu lembro que a primeira vez que eu notei, assim, essa coisa da relação com o azul foi quando o Tomás Toledo, né, que hoje é um amigão, assim, mas quando foi a primeira vez no ateliê lá, ano passado, antes da minha primeira individual, ele virou e falou, nossa, mas você gosta de azul, né? E tipo, tinha, sei lá, 20 trabalhos espalhados pelo ateliê, aquela coisa de preparar individual, né? Então, tava uma loucura. E aí eu olhei em volta e eu fiquei, caramba, eu realmente gosto de azul. De azul? E eu não tinha, sabe, feito essa coisa de racionalizar e tal, né? E eu acho que isso é uma coisa muito presente, assim, na minha pesquisa, que é uma intuitividade, né? Uma relação muito orgânica, inclusive e principalmente com essas, sei lá, essas coisas mais marcantes, sabe? Elas vêm de uma relação com um processo muito aberto, assim, eu sou muito... assim, é meio clichê dizer isso, mas assim, eu sou muito entregue ao processo e ao mesmo tempo prestando muita atenção ao processo, né? Então, até esse leve craquelado que tem ali, isso surge de uma reação química que aconteceu num bloquinho desse tamanho. Jura? E aí eu prestei atenção nisso e eu tentei reproduzir em escala. E aí, depois disso, eu acabei incorporando ao meu trabalho, né? E o azul, eu imagino que deve ter sido a mesma coisa, só que inconsciente. E no meu trabalho tem esse fluxo, assim, tipo, eu produzo muito, eu trabalho muito. Então, eu acho que tá ali vivendo tá ali na trincheira o tempo todo, sabe? No máximo da linha de fazer e ver coisas novas acontecendo. Eu acho que acaba trazendo essa riqueza de poder estar incorporando coisas novas e que são justamente parte da sua linguagem. E acaba virando essa identidade visual sua, né? Que é uma identidade visual justamente diversa, né? Que é uma coisa que eu sempre tive como, sei lá, no meu coração, que eu queria poder viver isso, sabe? Que a minha identidade visual, que a minha linguagem, ela fosse uma coisa complexa, que ela tivesse diversas camadas. Justamente. Você fala que você acha que essas diversas camadas também têm a ver com o seu eu? Claro, inevitavelmente, assim, eu acho que essa coisa do artista e a obra, eu acho que inevitavelmente a coisa começa autobiográfica. Então vamos falar um pouco sobre a sua história? Claro. Então me conta, você começou essa trajetória da arte, assim, quando que você se viu? Falou, eu amo a arte,
Como é que foi tudo isso na sua vida? Então, é engraçado porque a primeira coisa que eu quis ser era ator, porque eu era noveleiro com a minha avó. Jura? Exatamente, eu era tipo noveleiro com a minha avó, né? E tipo, ela me criou uma boa parte assim da minha infância. Era engraçado que eu tinha essa coisa tipo, pô, eu queria ser ator, queria ser ator. E aí eu tipo cresci e tal, eu não achava que, né, sei lá. E outra, quem nunca teve esse sonho, né? Eu também sonhava em ser atriz, né? Via Chiquititas, me sentia uma também. Não, mas era isso. Eu peguei, eu ficava só que, nossa, como é que eu vou ser ator e tal? Beleza, pra mim chegou um momento ali da minha, tipo, infância pra pré-adolescência que eu falei, mas tá, não tem como. E aí, nisso eu peguei e fiquei, não sei, uns anos, assim, sem pensar, né, na verdade, essa coisa da arte como fazer artístico, né, ou tentar ser artista em algum lugar. Na verdade, para dizer totalmente, eu tava tocando, assim, eu peguei, tipo, tava tocando violão, era, tipo, alucinado por isso. Eu gostava muito de fazer música, escrevia, né, muita música. Mas eu já não tinha essa relação de, tipo, pô, querer viver daquilo, querer ser cantor ou, sei lá, guitarrista. Que não deixa de ser uma arte também, não, né? Não deixa de ser, mas eu não tinha essas ambições, né? Acho que eu não me colocava como artista ainda, sabe? E aí eu tive, justamente, por conta do skate, assim, tipo, numa fase que eu andava de skate todo dia, eu peguei e comecei a ter essa relação com a rua, né? E que... E você tinha quantos anos nisso? Nossa, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, 13, 14 anos. E como foi essa vivência de ir pra rua? Porque o skate também tem a ver com o grafite, né? Tem esse lifestyle. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui de um garoto, tipo, que saía pouco, assim, que era meio nerd, né? Tipo, pô, eu tinha 13 anos e eu programava, sabe? Tipo, era muito nerd, assim, até pra minha área, assim, essa coisa de, tipo, tá lá programando com 13 anos de idade. E eu fui disso pra, tipo, eu ficava vendo vídeo de skate, que ficava falando, tipo, pô, eu queria fazer isso. Até que em algum momento, assim, eu esbarrei um grupo de caras andando de skate no meu bairro, assim, poucas ruas da minha casa. E aí eu peguei e fui lá pentelhar ele, tipo, pô, e aí, como é que eu faço e tal? Me empresta o skate. Ou então, tipo, comecei a perguntar e tal. E aí, nisso, eu comecei a colar num projeto de uma igreja em que emprestava os skates para as crianças pegarem e andarem. E aí, nisso, eu comecei a andar e não parei mais, né? E com isso foi surgindo esse contato mais intenso com a rua, assim, e constante, porque eu viciei no skate de cara, né? Peguei e comecei a praticar diariamente e a gente não tinha pista de skate Pera, e isso lá no Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro, Mesquita. Inclusive, um abraço para Mesquita, Baixada Fluminense, tamo junto. Boa, maravilhoso. Então a gente pegava e fazia de skate remando, assim, ia para o município vizinho para ir na pista de skate de lá para andar. Então, tipo, com isso, imagina, você atravessar tipo, de um município para o outro de skate, usando metade de uma ciclovia, o resto na estrada, tipo, e você tem contato com muita coisa, né? E aí você faz isso todo dia, aí, sei lá, depois você começa a explorar a cidade, assim, andando por dentro dela e tal, você vai começando a notar essa coisa toda do grafite, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei e rolavam mutirões de grafite em áreas onde os skatistas andavam, em pistas de skate. Então, assim, foi a primeira forma de contato que eu tive com grafite, né? E com uma arte visual, né? A partir disso, eu peguei, conheci um cara na escola em que ele tinha uma crew. E aí ele me viu desenhando assim, né, grafite e tal. E ele pegou e sabia que eu andava de skate e me pediu para ensinar ele, que ele ia pegar e me ensinar a grafitar. Nossa, que demais! Rolou essa troca. Exato, né? E aí foi engraçado. E aí a gente começou a fazer essa troca, assim, de eu ensinar ele a andar de skate, ele me ensinar a grafitar e ele me convidou para a crew dele,
né? Tinha um nome essa crew? STC Crew, Stay True Crew, né? Que top! E aí a gente pegou e começou a pintar junto. Também fiquei maluco de cara, assim, pelo grafite. É porque né? é encantador, né? É a vivência da rua, né? Não, exatamente. Tipo, a gente... Pô, imagina, eu era muito novo, mas é isso. A gente tava vivendo ali, pô, do skate pro grafite. Acho que os dois ali são, tipo, o ápice do underground que você vai chegar na rua. Então você vai viver muita coisa, você, é tipo skin the game, sabe? Só que em vez de investimento, é tipo de vida real, de uma arte justamente que tem até meio que uma relação assim com essa coisa meio... Eu vi essa relação, sei lá, do Chris Burden, sabe? Uma Marina Ibrahimovic que, tipo, as obras, as ações, elas têm essa coisa com quase um risco de vida ali eminente, ou com a própria... Você dá a sua vida pelo amor à arte, né? E também aquela... É o risco, né? O risco, né? Mas a arte acima de tudo, né? E eu via justamente no grafite essa relação, sabe? Tipo, a gente tá ali fazendo uma arte que a gente tá na rua, tá sujeito a qualquer coisa. Vulnerável, né? E também tem todo esse processo de marginalização dessa arte e tal, que melhorou muito hoje, assim, mas que principalmente onde eu cresci lá no Rio era muito complicado. Eu vivia esses dois mundos muito marginalizados, né? Que é tipo o skate e do grafite. E mesmo assim eu fiquei viciado no grafite, sabe? Não consegui mais parar. Então eu lembro que eu aproveitava os dias de skate para poder pintar, ia nos mutirões e tal, né? E aí isso durou assim até os meus 17, 18, assim, tipo, muito... Muito forte, enraizado. Não, assim, pintando dia sim, dia não, até os meus 17, 18, que foi quando eu entrei pro Parque Lage, lá no Rio, que é a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E como que foi isso? Como que foi, assim, sair desse underground e ir pro Parque Lage? Foi hilário, né? Porque, tipo, eu lembro que quando eu peguei e ganhei minha mãe é secretária lá há 12 anos, mais ou menos. Que demais. Então, ela pegou e me cedeu a bolsa dela para me poder estudar lá. Né? Porque ela, justamente, ela tinha essa coisa, tipo, de me acompanhar fazendo grafite e tal, mas ter um medo, mas ter uma preocupação, mãe, né? O zelar. Exato, ter uma preocupação e tal. E ela, como ela trabalhava numa escola de arte, apesar de não trabalhar diretamente com a questão ali do acadêmico de arte. Ela pegou e falou, tá, se você quer fazer arte, pelo menos vai fazer uma parada mais segura. Então, tipo, foi com esse intuito que ela me passou essa bolsa. E aí, o engraçado foi que é isso, pô, eu tava lá em Mesquita, Baixada Fluminense, tipo, não tem museu em volta, não tem galeria em volta, não tem nenhum incentivo à arte, sabe? Então, tipo, pra mim, os suportes clássicos, escultura, pintura, tipo, até desenho, assim, eram coisas que não se conectavam com a gente. E falando de grafite, você imagina, né? Na nossa cabeça aquilo era totalmente desconexo e... Inverso. Exato. Então a gente tinha uma aversão à coisa, entendeu? E então quando eu fui estudar no Parque Lage, eu lembro que eu entrei no site para ver os cursos e aí eu ficava, eu lembro que eu odiei tudo, tá ligado? Que era isso, a maior parte era pintura e desenho, assim, então eu lembro que eu odiei tudo, eu olhei assim. Aí eu vi um curso lá de videoarte, eu sempre amei cinema. Eu sonhava em fazer cinema na Darcy Ribeiro, lá no Rio. Na época eu não tinha grana, tá ligado? Então, eu falei, videoarte, aí tinha lá, toda a descrição do curso e tal. E aí Tem sentido. Eu falei, não, mas isso aqui fala sobre cinema e então eu vou fazer isso aqui. Porque pode ser uma porta de entrada para Darcy Ribeiro. E aí fui pra lá fazer, mas é isso, era num lado da cidade que eu nunca nem tinha ido.
né, que é a zona sul do Rio, que é uma zona rica, isolada do resto do estado. E eu morava, tipo, a 3 horas de condução de lá, então... E como era pra você, tipo, fazer esse deslocamento, ver esse outro lado? Que gerava isso na sua mente? Assim, era justamente uma coisa assim que, no início, principalmente, gerava uma indignação, tipo, caramba, mas é tão distante, mas dá tanto trabalho chegar aqui. E aí e também tem uma relação lá, o Rio tem uma coisa muito específica, né, em relação à Zona Sul e o resto do estado, que é as coisas na Zona Sul funcionam, né, e no restante do estado não funcionam direito. Então, tipo, acaba que tem essa situação em que, pô, você leva 3 horas, às vezes mais, para poder chegar lá. A maior parte das pessoas que trabalham lá não são de lá. Então, você para e pensa, é isso, é metrô lotado, é trem lotado, e não tem metrô na periferia do Rio, só tem metrô na Zona Sul. Então, você vai vendo, assim, umas coisas muito... você vai fazendo umas análises, assim, muito duras, assim, da... Injustiça, né? Não, da realidade, da construção da coisa. E aí eu tive muito esse impacto ali, né, por coisas que eu já vivia, mas principalmente ver essa coisa, tipo, de pisar a primeira vez na Zona Sul e ver um Rio diferente, sabe? Tipo, putz, um Rio clean, sabe? Um Rio organizado, um Rio super, super seguro, né? Tipo, aquele Rio de filme e tal que nem eu conhecia. Né? Uau! Então, tipo... Que forte isso que você está falando. Justamente, né? Teve um choque de realidade ali. E tem gente realmente que passa boa parte da vida sem conhecer essa parte do Rio. Pra muita gente vai soar absurdo, mas é uma coisa que acontece, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei lá, e aí cheguei na Zona Sul, tipo justamente nesse processo assim de... Você se sentiu um turista no seu próprio Rio de Janeiro. Exatamente, digerindo ali, tipo, toda aquela questão, assim, a arquitetura, a organização dos lugares, essa coisa mais chique, né? Porque, pô, aqui tá tudo tão bonitinho, tudo tão arrumado e tal, não sei o quê. E aí o metrô ali, tem metrô, e aí tal coisa funciona, e aqui tem... Sabe, tudo fácil acesso. E aí, eu lembro que cheguei no Parque Lage, aquele monumento, né? Tipo, que é lugar super lindo, né? E cheguei lá super cedo, porque eu não sabia chegar, eu fui com a minha mãe, né? Isso tudo pra dizer isso, né? Que, tipo, eu fui cedíssimo pra poder descobrir como chegar lá, porque eu fui com a minha mãe. Cheguei lá muito cedo, só que meu curso era à noite, né? Então, eu peguei, vi uma sala, assim, meio aberta, entrei, né, e comecei a desenhar. Era a sala da Suzana Queiroga, né, uma artista incrível, né, e que foi professora do Parque Lage durante anos. E aí ela, um tempo depois, chegou, né, e aquela coisa tipo, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Né, tipo, porque ela não conhecia, a gente não foi apresentado nem nada. E aí foi meio engraçado, meio awkward, tipo, de pegar e... Né, explicar, eu tô esperando o meu curso, eu entrei para desenhar e tal. Aí ela me falando que não podia sair entrando assim. E aí olhou pro meu caderno, pegou e falou, tá, faz o seguinte, fica na minha aula, que ela ia dar aula em poucos minutos. Ela curtiu os seus desenhos. Ela falou, fica aí, desenha durante a minha aula e quando você terminar, eu vou dar uma olhada. Aí, beleza. Não, foi incrível, assim, tipo, foi muito fofo, na real. E aí, tipo, ela pegou e eu passei a aula inteira lá, escutando, né? Tipo, ela fazia, tipo, crítica ao mesmo tempo que ela também dava umas aulas de experimentações, assim, de materiais e tal, relacionados à pintura e desenho. Como foi o impacto dessa primeira aula, tipo, bum? É porque, tipo, isso que é muito engraçado, tipo, eu tive esse impacto, assim, de, tipo, pô, eu não fazia ideia do que era uma aula de arte, de pintura, desenho, e também não tinha uma noção menor ainda sobre essa coisa da crítica e tal. E eu lembro que, justamente, eu foquei, assim, nesse negócio do desenho, porque eu queria impressionar ela. E quando acabou, ela foi lá, deu uma olhada assim e me convidou para fazer o curso dela de pintura e desenho. Uau, que demais! E aí eu peguei, só que tem que lembrar que eu estava naquele contexto de odiar pintura, desenho, escultura. Sim. Naquela época eu tinha... Você estava no avesso, né? Eu estava justamente nesse lugar que tipo, não conseguia
se conectar com isso, porque aquilo também não se conectava com a gente. E mesmo assim eu tenho essa... Eu tenho uma coisa de me dispor a fazer uma parada que eu odeio. eu gosto disso, assim, tipo... eu acho que pro artista é importante ele tá... Mas que legal que você se dispõe a isso, né? Porque, querendo ou não, você vai desfazendo barreiras dentro de você mesmo, né? Eu acho que o artista não pode ter esse tipo de limitação. Né? O artista não pode ter esse tipo de limitação. Eu acho que a solução, às vezes, para uma obra ou uma solução para uma coisa que falta numa pesquisa pode estar num lugar onde ele não é confortável, num lugar onde ele não domina necessariamente. Mas né? Sair da zona de conforto é muito importante, é o primeiro passo para o crescimento. Eu acho que o artista ele tem que estar nessa fronteira o máximo que ele puder, né? De estar, tipo, dentro do próprio trabalho, tá desdobrando ali novas camadas e desenvolvendo, porque inovar não significa necessariamente você pegar e começar algo do zero, né? Eu acho que tem várias formas de você inovar, só que para isso você precisa estar justamente nessa predisposição de se conectar e criar conexões com coisas que você não necessariamente adora, né? E justamente, ou então até para reforçar um pensamento, uma ideia, você experimentar aquilo e falar, tá, não é isso. Não é exato. Só que sem isso... Você não vai saber. Eu acho que isso, o artista se isola nesse lugar de só fazer aquilo que ele domina e gosta, ponto. Ele vai, sabe, também isolando as possibilidades e... entrando numa zona que a coisa não cresce, né? Eu acho que vai ficando raso, né? Vai ficando raso o discurso, vai ficando raso a pesquisa, mas é uma coisa que acontece, né? E às vezes até por uma coisa meio inconsciente, né? A galera acha que tá muito bom fazer só o que ele gosta, ponto, né? Então, tipo, acho que às vezes fazer uma parada que a gente não curte ou até não detesta, sei lá, uma coisa do tipo, a gente vai pegar, vai extrair daquilo uma coisa incrível, você vai falar, caramba, beleza. Então, quando eu faço isso aqui em específico com essa parada que eu detesto, eu extraio essa coisa incrível. E, cara, arte. Então, tipo, eu acho que tem... E esse é um significado muito forte pra você, né? Eu acho que essa dinâmica é uma parada que eu adoro, assim. Eu tenho essas relações, assim, meio opostas, assim, de polos e tal. Eu gosto de me autoprovocar, eu gosto de provocar. Me aproprio de palavras, de símbolos, de coisas, assim, para poder transformar aquilo dar novos sentidos, né, a certos conceitos e tudo mais, mas fazer isso justamente de uma forma que eu não preciso verbalizar, sabe? Entendi, fica... E não é para ser misterioso, é mais sobre uma linha tênue em que justamente você consegue ver e você consegue ficar, assim, incomodado ou curioso com aquilo, entendeu? Então, tipo, isso tá no meu nome artístico, isso tá na Pretos de Grife, né? Em que, por exemplo, uma coisa que eu posso falar é que um dos pontos dessa série, Pretos de Grife, da negritude em si, sabe? Eu fui fotografar um amigo, uma comunidade lá do Rio, há pouco tempo, e aí ele tava casual, assim, tava tendo inclusive um evento de arte lá, e ele tava, tipo, despojado ali, tranquilo. E eu falei, bora fazer as fotos então? Porque, tipo, aproveitou o momento que a galera saiu de frente de uma parte que eu queria usar de cenário. E aí ele... E essa série Pretos em Grife é essa, não? É essa aqui? Tá. Não, só para contextualizar. É a mesma. É a mesma. Mas aí eu peguei e falei, vamos fazer. Ele pegou, cara, mas olha como é que eu tô e tal, não sei o que. Eu falei, mano, como assim? É sobre isso. Eu peguei e falei, cara, o Preto de Grife é sobre a gente, entendeu? É sobre... o nosso cotidiano, como é e... tipo, eu posso dizer que, tipo, é sobre várias coisas, porque essa pesquisa dessa série tem várias camadas. Mas eu acho importante pontuar o fato de que Pretos de Grife é sobre tudo menos grife. Mas você entende o uso, né, a apropriação do termo grife, entendeu? Porque grife somos nós, entendeu? O luxo somos nós, sabe? O incrível é
a negritude, entendeu? Então, tipo, tá dentro desse campo e não de grife. Tanto que se você for pegar e olhar, assim, as obras, assim, dessa série, não tem uma logo. Não tem. Eu fui sair com marcas, assim, de luxo e tal, para poder fotografar e fazer pintura e tal. Não, eu tirei as logos, entendeu? Então, tipo, você vai encontrar uma única logo que da Nike. Mas porque tem uma relação, assim, tipo, memória afetiva minha, né, tipo, com o cria do Rio e tal, em que a gente tem essa construção de relação ali com a Nike e tal. Tipo, um sonho de adolescência ali, de poder ter um Nike novo no pé, de poder ter um kit da Nike, entendeu? Isso não era... eu acho que ostentação é uma palavra que criaram para poder tentar colocar essa coisa de algo desejado, né? Não, de uma forma, acho que ostentação é uma forma pejorativa de tratar a coisa, entendeu? Porque, tipo, geralmente usam a ostentação para diminuir, entendeu? Nunca é para engrandecer. Então, eu não gosto de usar esse termo. Mas, assim, relação ali da gente querer poder ter um tênis da Nike, poder ter um kit da Nike e tal. Isso tudo era muito presente no nosso imaginário, nas nossas vontades, sabe? De você pegar e querer, ralar um mês inteiro lá, igual isso. Eu trabalhei com tudo, mas principalmente como assistente pedreiro e garçom até meus 21 anos, assim. Né? Tanto que eu tenho a coluna quebrada, já era, assim, ferrada, por conta disso. De carregar... De carregar coisa e tal, saco de cimento e vai embora, entendeu? Então, calma, você fazia a faculdade e trabalhava no paralelo? Não, porque, tipo, faculdade eu fui fazer lá fora, né? Mas, assim, o lance é que no Brasil, até meus 21 anos, assim, o que eu trabalhei foi... isso, sabe? Assistente pedreiro e garçom. Fiz freela de outras coisas, cheguei até a fazer grafite comercial por um ano, assim, e tal, né? Para poder sobreviver. Mas você continuou indo na escola da arte? No Parque Lage eu continuei frequentando durante todo esse tempo. Teve um ano que eu frequentei menos, assim, porque foi um ano que eu fiz arquitetura. Eu fiz o vestibular interno de uma faculdade lá no Rio, aí peguei e passei, tipo, quase 100% de bolsa e tal. E aí fiz um ano de arquitetura porque eu queria... Era aquela coisa, né, vão colocando na sua cabeça, né, de ter uma profissão que vai te dar segurança e que é estável, que não sei o que é uma falácia, né? Que assim, no mundo que a gente vive hoje, não tem profissão que garanta que você vai ter estabilidade, né? E estabilidade também é outra coisa que é meio relativa, tem que vir né? de você, né? Você que tem que se tornar, você que tem que que tem que fazer por você. Independente da sua formação, da faculdade. Não, mas é porque, tipo, tô falando disso porque quando você é periférico, você tem essa construção muito forte, né? De tipo, não tem que fazer uma faculdade, uma formação, sei lá, um curso técnico XY, que isso aqui vai ser uma profissão que vai te garantir algum retorno pro resto da sua vida. Entendi. Só que isso é uma teoria, né? Tipo, é uma coisa... Uma crença que não se concretiza, real, entendeu? Bastardo, me conta sobre a sua experiência em Paris, como é que foi lá, como isso também abriu sua mente para todo o seu processo criativo, sobre o seu mundo nas artes, que Paris gente, é uma cidade, assim, maravilhosa, muito rica, né, de arte. É, o mundo, né? Eu acho que eu tive, assim, sorte, né, tipo, a gente tava lá em lockdown, tipo, a situação tava bem doida, né, por causa da pandemia. Mas como você foi parar lá? Então, eu era, tipo, eu tinha um relacionamento sério, assim, com uma francesa. E aí eu fui parar em Paris, na verdade fui nos Alpes franceses, antes da pandemia estourar, para conhecer meus ex-sogros. E nisso, estourou... Gente, o que o amor não faz, né? Pois é. Maravilhoso. E aí foi lá, estourou a pandemia, 2 semanas depois de eu chegar. Eu fiquei preso lá, né? Não entra nem sai ninguém da França, né? Nem do espaço Schengen, nem da Europa. Então, tipo, fiquei preso lá. Meu Deus. E aí, nisso que eu fiquei preso lá, nos Alpes franceses, assim, tipo, imagina, só montanha, grama, pasto e afins. E... Não era nem uma
uma cidade, era Não, era uma vila, sabe? Latour, sabe? Uma vilinha, sabe? Perto de Meu Genebra. Deus, tinha vacas, assim, tipo, lugar de tirar leite de vaca, assim. Não, tipo, assim, não exatamente onde eu morei, mas assim, próximo você podia Tipo pegar isso. e ver pasto, assim, tipo. Mas é muito doido, né? Entendi. E assim, imagina, aí fiquei preso lá por causa da pandemia. rural. Super rural, super. Não tinha, tipo, o bar que era bombado, assim, mais próximo, era tipo um bar das vilas, assim, tipo, várias vilas frequentavam aquele bar. E aí, quando eu fui a primeira vez lá, foi trágico, assim, eu fiquei tipo, gente, como assim? Eu sentia que ia entrar em depressão. E aí, eu fiquei lá durante uns 6 meses. Nesse tempo que eu tive lá, eu me candidatei para Beaux-Arts, né? Belas Artes de Paris. E nisso eu passei. Nossa, E, que né, sensacional. Não, foi uma loucura, porque, tipo, quando eu cheguei lá, eu descobri, né, que eu tinha sido o único das Américas. Meu Deus, hi-fi. Não, exato. Juro. Não, eu também fiquei chocado quando eu descobri, porque, tipo, teve o processo seletivo lá, isso ainda como intercambista. O processo lá seletivo é bem rigoroso, mas eu fiquei assim, cara, eu não ia imaginar que naquele ano específico eu seria o único cara, tipo, tanto da América do Sul quanto do Norte, assim, e teria passado. Forte. Não, e também era uma responsa também, né? E foi surreal, assim, eu entrei e tal, e mudei para Paris com a minha ex e comecei ela também estudava na Beaux-Arts já, e estava se formando e eu estava lá como intercambista fazendo o processo para poder virar aluno permanente. E, pô, foi muito bacana que, tipo, de cara eu entrei no maior ateliê de pintura que tinha lá, Meu né? Deus, animal. E você ficou lá quanto tempo? Cara, eu fiquei em Paris quase um ano, assim. Mas mas justamente foi bem intenso de todas as formas, porque é isso. Eu cheguei lá, entrei para esse ateliê, comecei a produzir, lockdown de novo. Aí quando eu voltei, entrei para o segundo maior ateliê de pintura também, e aí fiquei me dividido entre os dois durante um período. Aí me separei, fui parar na rua, tá ligado? Com a minha mala, assim, tipo... Lá em Paris? Em Paris. Na rua, sem rua. direção? Tipo, Não. sem aonde dormir? Não, tipo, eu peguei, tipo, o relacionamento tava muito trash, eu peguei, assim, minha malinha, fui pra rua às 6 horas da tarde, sabe, um frio do caralho, peguei, falei, é isso. E aí, peguei e mandei mensagem para as duas únicas pessoas que eu tinha contato lá na Beaux-Arts, mas que tinha, tipo, esbarrado no corredor da Beaux-Arts, sabe? Então, tipo, não era amigo, sabe? E aí, mandei mensagem, assim, para essas duas pessoas, só uma respondeu. E era um brasileiro. E aí ele respondeu... Só podia ser brasileiro pra responder, né? Exatamente. Não, mas ele respondeu... Só um parênteses. Exatamente, né? Porque na gringa, gente, é isso, sabe? Tipo, é brasileiro por brasileiro, porque de resto é complicado. Mas Eu já imaginei, eu ia perguntar quem respondeu, qual nacionalidade? Pois é. E aí, tipo, ele já me respondeu, tipo, não, você pode ficar por uma noite e tal, mas tem que me contar o que aconteceu. E aí, tipo, eu peguei e falei, cara, eu te conto, mas deixa eu chegar aí. E aí, depois disso, cara, foi um tremendo de uma sequência de coisas muito doidas que aconteceram. Que aí depois eu consegui um lugar para morar, que era em troca de trabalho. Então, eu tinha que trabalhar cuidando de uma casa de uma senhorinha em troca de morar lá. E como foi a experiência de cuidar de uma senhora? Então, esse foi o lance. A parada foi avançando assim, que a gente começou com um combinado e chegou um ponto que eu não podia mais sair direito. Eu não podia mais ir para a escola. E a coisa foi ficando, sabe? Porque a senhorinha era muito... Não, ela demandava muito? Os filhos dela, tipo, iam me cerceando. Tipo, não, você fica mais um pouquinho, faz mais isso, faz mais aquilo. E aí, quando eu vi, eu tava me vendo trancado naquele lugar. E aí, eu peguei e fiquei, opa, isso aqui tá parecendo uma coisa muito errada. E aí, não acredito. exato. E aí, eu peguei, sem ganhar nada, entendeu?
E aí, tipo, aí entendi. no momento que eu peguei, falei, pô, mas isso aqui, gente, isso Tá soando errado. tá isso. soando super errado. E eu peguei e falei, eu preciso receber alguma remuneração pelo que eu tô fazendo, porque nem mais ir pra faculdade eu posso ir praticamente e tal. E aí, assim, no momento que eu falei isso, eles me botaram pra fora. E aí, nisso, eu tinha... Gente, que sério isso. Não, é uma loucura. Minha história parece coisa de filme, assim. E aí... Mas Bastardo, o que fazia você internamente, assim, continuar por esse amor à arte, continuar todo dia, assim, acreditando no seu trabalho? Porque tem que ter essa coisa interna. Eu acho que eu falo muito sobre ser obcecado pelo que você faz. É uma coisa, assim, indispensável. E não só isso, cara, você... Como que é como você vê a sua obsessão? Cara, é porque, tipo, a gente... É uma paixão ou é uma coisa assim... Então, mas eu acho essa que... determinação? Eu acho que a gente tem comumente a gente faz um uso único da palavra obsessão, né? E ela geralmente tem uma conotação negativa, ponto. Mas eu acredito que falando de arte, falando sobre artista, você ser obcecado pelo que você faz... Eu não acho que tem. Não, exatamente. Eu não acho que tem. Ao meu ponto quando de você vista... faz uma parada que você ama, você faz aquilo de coração integralmente e pensa nisso sem parar 24 horas por dia, aquilo não tem como te fazer mal. Você está fazendo uma coisa que você ama. Que faz parte do seu DNA. Exato. Então, tipo, ser obcecado por isso é um nível de dedicação à parte. Tem uma frase que eu amo, que é assim, treine até se tornar. E é isso, é essa obsessão para você se tornar aquilo que existe em você. E isso não deixa de extrair ser aquilo do interior para o exterior, né? Então, acho que eu acho indispensável. Porque assim, muita gente me aborda, né, me perguntando, como é que eu faço para conseguir isso? Como é que eu faço para entrar para uma galeria? Como é que eu faço para entrar para o circuito e tal, não sei o quê. E assim, a primeira coisa que eu pergunto é, cara, você é obcecado pelo que você faz? Boa. E aí, tipo, dependendo da resposta, eu já sei, assim, sinceramente, se a pessoa... Que é o caminho mais fácil... Não, se ela sequer vai conseguir ou não, sabe? Não, porque tipo... muitas vezes a pessoa quer, tipo, o shortcut, né? Não, claro. Mas quer que vinde a mim. E não é vinde a mim. Não, mas isso... É você ir lá e fazer acontecer. Não, mas tem isso, né? Mas é porque, tipo, qual o lance da obsessão? Eu acho que sem ela, aí sim se torna impossível. Agora, com ela, já não é garantia de que você vai conseguir. Isso é o lance, entendeu? Porque não tem fórmula para você pegar e... falando sobre... Porque arte não é algo acadêmico, entendeu? Não é um processo... Eu falo isso, é uma experiência, não é um processo, a vivência. Não é um processo de títulos acadêmicos, sabe? Se você pode ter um trabalho, que nem aconteceu no passado, um trabalho excelente, que ele não consegue ser compreendido pela comunidade, pela sociedade da época. Mas aí passa 5 anos, 10 anos, a pessoa acaba entendendo. Exato. Então, tipo, tem isso, mas ao mesmo tempo tem essa relação. Tipo, cara, se você não é obcecado pelo que você faz, aí eu acho que o impossível acontece. Agora, se você é obcecado, você passa a ter chances de ter sucesso. E eu acho que isso é um ponto que eu fiz inclusive uma pesquisa, assim, meio como se fosse fazer um TCC, sabe? Sobre essa relação de obsessão, de foco e hiperfoco na história entre os artistas que são referência hoje no presente e são referência desde o passado, né? Então, tipo, se você vai pegar... Como que foi essa pesquisa? O que você chegou à conclusão? Não, a conclusão é que, tipo, comprovou a minha teoria sobre essa coisa, entendeu? Porque, tipo, você vai pegar um Michelangelo, um Da Vinci, você vai pegar um Warhol, você vai pegar um Basquiat, você vai... Sabe, tipo, todos eles têm essa mesma relação em comum, que é uma obsessão pelo fazer e uma obsessão pelo próprio trabalho, pela própria pesquisa, né? Acordar e dormir pensando nisso, sonhar, né? Trabalhando nisso, e isso tudo se tornar a partir de um ponto intuitivo, sabe? Automático. Eu não faço o menor esforço para pensar arte 24 horas por dia. É algo que faz parte... É natural, já vem, né? O flui, exato, né? Exato. Então, eu posso falar que, tipo, hoje tem uns 4 anos, assim, que eu vivo assim, sabe? E eu acho que isso é essencial para você pegar e conseguir desenvolver qualquer singularidade. Talvez as pessoas não
não deem foco ao que é mais importante nesse aspecto, sabe? Que é desenvolver uma pesquisa concreta, trabalhar sabe? É sair do raso, né? Trabalhar essa coisa da produção até num ponto em que você consiga chegar em alguma singularidade, né? Então, tipo, pegar e estar aqui, por exemplo, na sua casa, e aí olhar para as paredes e conseguir identificar um artista diferente do outro de cara, isso é identidade, mas isso não é só identidade, isso é singularidade, sabe? Isso é linguagem, sabe? Linguagem é uma coisa que brota do chão, sabe? É uma coisa que se constrói. E linguagem também não é design. Design, tipo... Igual a sua linguagem, ela é única. Mas... Obrigado. Mas isso vem de um processo exaustivo de intensidade na produção, sabe? De um processo. Cara, a pessoa tem que estar muito bem resolvida com um processo interminável, sabe? E outra, o seu propósito, né? Exato. Saber o seu propósito. Exato. E Bastardo, uma coisa muito legal que a gente estava falando anteriormente é que você saber o seu propósito, nada limita você, né? Por exemplo, a gente estava falando, eu sou disléxica e eu sei que você, além da dislexia, tem TDAH, né? E mesmo assim, isso nunca limitou você. Aliás, você também usou isso ao seu favor, né? Basicamente isso, assim, acho que isso, quando, sei lá, você está na escola, pode ser justamente porque falta compreensão, né? Falta compreensão sobre o disléxico, sobre a pessoa com TDAH e tal. Na escola eu sofri muito, mas com essa parte, assim, né, da leitura. Mas hoje em dia, para esse lado da criatividade, tudo, a dislexia vem como, nossa, vem um pacote completo para mim. Não, exatamente, né? Eu acho que tem muito um imaginário popular muito negativo sobre essas condições de você pegar esse disléxico ou tem TDAH, que é justamente pejorativa, que é negativa, de atraso, de ser ruim ou algo do tipo. Mas a realidade é que essas condições acabam bem direcionadas, pode ser feito uso disso, né? Eu acho que no meu processo, por exemplo, o TDAH, tipo, é muito presente, entendeu? E eu acho que presente hoje de uma forma muito, depois de trabalhar em cima disso, de uma forma muito rica, muito essencial, né? Porque, tipo, o fato de eu não ter uma rotina de, tipo, começar por isso e etc, e terminar em alguma coisa dentro do ateliê, me ajuda a justamente estar atento a novas possibilidades o tempo todo, né? Então, são várias coisinhas que vão te chegando a se diversificar, né? Então, eu acho que quando... E outra, acho que cria um novo também, né? Por exemplo, acho que você tá aqui fazendo uma coisa, aí você tá ali, quando você vê, você sem querer criou algo novo. E isso acontece com você? Claro. Não, mas eu acho que, igual aquilo, eu não desenho, né? E aí eu escrevo minhas ideias. Então, tipo... Que interessante. Você escreve suas ideias? Eu escrevo. Mas assim, não escrevo, tipo, um texto sobre a ideia. Tipo... eu até pensei em trazer meu Black Book, mas... Ai, por que você não trouxe? Porque eu não sabia se ia fazer sentido, tipo, pegar e... Putz, deveria muito. Depois você manda a foto? Não, você vai lá no ateliê. Eu vou, semana que vem. E aí, tipo, eu escrevo as minhas ideias e é uma coisa muito... uma construção muito abstrata, muito... Fica óbvio que eu tenho, tipo, sei lá, dislexia ou TDAH, sabe? Porque, tipo, é uma construção muito... imagina, a gente tá falando de artes visuais, eu tô escrevendo as ideias, né? Então, tipo, até a forma como eu escrevo, eu conecto, sabe? Eu leio li uma entrevista no Emanuel... esqueci o sobrenome dele. É um escultor. Eu esqueci. Emanuel Araújo. Emanuel Araújo, tá. Aí eu li uma entrevista dele e aí
sei lá, só peguei e escrevi, tipo, no Black Book, Emanuel Araújo estava certo. Tipo, check, tá ligado? Tipo, pra você super pensei, você entendeu. Exato, faz sentido pra mim. A sua mente capta aquilo. Tá Só que é bem. isso, eu tô construindo alguma ideia, sabe? Então é engraçado, né? Tipo, esse aspecto, né? De... Como a sua mente vaga nesse caminho, né? É muito legal isso. Por exemplo, eu vi ali que você tem o mesmo livro do Virgil, né? E aí eu sinto nele me sinto representado nele essa coisa espontânea, de uma construção rápida, de uma inteligência ali... sagaz. Uma inteligência visual, uma inteligência conceitual que tá muito bem alinhada, tá muito bem resolvida e que ele vai só fazendo acontecer, sabe? E é genial. Eu sinto nele, ele tem esse lance, assim, de que isso não vem de uma construção padrão de ideias, né? Exato. Então, tipo... O que eu vejo é que, assim, a gente chega lá, só que, assim, o caminho que a gente chega é completamente diferente do que as outras pessoas. Sim. O nosso processo criativo é completamente diferente. A gente traça caminhos diferentes, a gente tem uma forma de pensar diferente. Isso é nosso, isso é muito lindo, né? Sim. Não, é muito rico, né? Eu acho que o que começa, e principalmente na infância ali, adolescência, é uma dificuldade, né? Eu acho que bem direcionado, adulto, isso vira uma skill, né? De você poder fazer uso disso para, em vez de você virar um tormento, né? Você fazer uso disso para poder expandir no processo criativo, né? Então, tipo, muito eu legal. acho que isso é muito importante, né? Bastardo, quais são as mensagens que você quer passar através das suas obras? Que mensagens você sempre quer deixar através delas? Eu acho que assim, nesse aspecto de deixar a mensagem, eu fico muito focado em trabalhar o imaginário popular do povo preto, da periferia, porque eu acredito, por exemplo, que tudo começa a partir do imaginário, né? Então, até para a gente pensar em reivindicar um cenário diferente, uma realidade diferente, um museu e mesquita, sabe? Uma coisa desse tipo. Ou se imaginar como artista, uma coisa que foi muito difícil para mim durante muito tempo. Ou pegar e achar que pode fazer arte e todos esses aspectos, eu acho que tem que trabalhar isso primeiro no imaginário das pessoas, né? Para que elas possam pegar, se conscientizar e tudo está na mente, né? Pensar é real, é para mim, vai acontecer. Exato. Não, até se imaginar é uma coisa tão básica, mas que é tão negada a essas pessoas. Eu vivi esse processo de negação, de dizerem para mim que eu não podia fazer arte ou que eu não podia ser artista. Meu, que forte isso. E às vezes não é nem por mal, tem aquela coisa do parente ali que tem medo de que você, sei lá, não vai conseguir viver disso ou algo do tipo. Porque ela também teve as limitações, né? Ela foi vítima também de outras vítimas. Ela ouviu isso também, é um processo sistêmico. Então acho que um ponto central assim na minha pesquisa, no meu trabalho, é de pegar e tentar quebrar isso o máximo possível, né, de romper esses vícios emocionais. Esses padrões sistêmicos de imposição de X ou Y, de negação da possibilidade de se ver no lugar X, sabe? Sei lá. O padrão do não merecimento. Tipo, eu quero trazer para o imaginário popular preto, periférico, a ideia de que eles podem pegar e serem artistas, sabe? Que eles podem pegar e serem doutores, eles podem pegar e serem presidentes, eles podem ser o que eles quiserem. Mas isso tem que partir daqui. Eles têm que acreditar que eles podem. E eles precisam descobrir que eles podem imaginar esse lugar. Mas isso vale para todo mundo. Não, eu acho que é universal, mas eu acho que dentro da nossa sociedade, assim, por experiência própria, eu acho que existe esse lugar ali que é mais vulnerável nesse aspecto, porque justamente também tem essa negação à informação e tudo mais. Eu acho que no meu trabalho eu me esforço muito para pegar e tentar levar e fazer esse impacto na vida das pessoas, que é pegar e
dar um corte, assim, uma ruptura em que elas possam pegar e refletir, tipo, tá, eu posso me imaginar em tal lugar, eu posso ser tal coisa, E as suas sabe? obras falam disso, você coloca essa pessoa nesse lugar. Claro, eu acho que não só isso, tipo, eu posso pegar e revisitar, por exemplo, tem uma série minha que se chama Assinatura dos Esquecidos, em que eu vou representar artistas, intelectuais, personas assim pretas históricas, né, tipo Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, né, e outros nomes. Justamente eu acho que são importantíssimos para o processo do povo preto periférico se libertar, se conhecer, se ver em lugares diferentes, em novos, tipo, sei lá, criar imaginários possíveis, sabe? Então, eu acho que é isso, eu vou lidar isso dessa forma na Assinatura dos Esquecidos e vou dar preço de grife. Forte o nome, hein? Que lindo! Eu amei, de verdade, porque você falar, olha aí a sua história, a sua origem, o seu valor, é seu. Sim, sim. Não, tipo, é importante pegar e olhar para os seus em que, no passado, para ver o que eles já fizeram, né? Para ver o que eles já resolveram, para ver o que eles podem pegar e indicar para um futuro melhor, para pegar e estar nesse processo de indicar um mundo melhor para si, um ambiente, um bairro melhor, uma vida melhor. Entender que pode, que ele, independente do cenário que ele está vivendo, aquilo é uma coisa que está acontecendo naquele momento, que ele não é o que ele está vivendo, entendeu? Então, tipo, isso foi importante para mim viver. Eu tive, infelizmente, passar por isso sozinho, sabe? Mas eu queria ter visto um artista que eu me identificasse, podendo me dar essa luz. Levantando essa bandeira. Levantando essa bandeira e me dando essa luz de tipo, cara, não, olha só, você pode fazer isso, você pode se imaginar em tal coisa, você pode reivindicar tal coisa. É pra você. Então, tipo, as principais mensagens que eu trabalho, assim, são de fazer germinar nesse imaginário, sabe? E esse é o legado que você quer deixar? Assim, eu acho que eu quero fazer muito mais coisa, né? Quer falar sobre isso? Assim, tipo, o meu maior sonho de vida, assim, é pegar e abrir uma escola de artes em Mesquita com o nome da minha mãe, né? Uau! Então, uma escola de arte de verdade, Gente, que forte de referência nacional. E qual é o nome da sua mãe? Carmen. Dona Carmen. Chamar de Dona Carmen? Eu chamo de Dona Carmen. Então você quer pôr de Dona Carmen? Dona Carmen não, mas eu quero colocar como Instituto, Instituto ou Escola de Arte Carmen, sabe? Mas ainda estou pensando no nome. Mas é uma parada que, tipo, hoje é o meu maior sonho. Por que com o nome da sua mãe? Porque eu acho que, assim, ela é essa figura que, cara, que eu não sei explicar. Assim, foi a primeira pessoa a me apoiar. Que abriu essas portas. E também a primeira que justamente fez esse processo de me ceder a bolsa e tudo mais. Eu acho que eu tenho justamente uma série de laços com ela em relação à própria arte que, para mim, tem um significado pessoal, mas eu acho que tem uma potência, uma força muito grande no fato de a escola poder carregar o nome dela, sabe? A mãe acolhe, né? Acolhe. Minha mãe, eu acho que minha mãe é um puta símbolo não público de resiliência, de muitas outras coisas, tipo, que é preciso nesse processo, sabe? Eu acho que ela, como sendo esse símbolo para as pessoas que vão frequentar essa escola, eu acho que seria genial, sabe? Seria potente. Se você pudesse falar 3 características incríveis sobre sua mãe, o que você falaria? Cara, eu acho que tem essa questão da resiliência que eu nunca vi alguém tão resiliente quanto a minha mãe. A oratória, palavras, assim, minha mãe tem um dom, né, da comunicação com as pessoas, assim. Comunicação. E
Cara, acho que eu vou colocar isso, mas, tipo, não sei se como que explica isso, mas acho que coração, sabe? Tipo, a minha mãe é... amor? Não, minha mãe é a mãezona, assim. Todo mundo que passou por Parque Lage, tipo, desde os artistas mais grandões, assim, tipo, a galera que tá lá estudando, que passou pelo Parque Lage, tem um sentimento de, tipo... de, sei lá, dever de tipo um carinho, um afeto com a minha mãe, Ai, que porque a minha linda. mãe é essa pessoa que tá ali pra, sei lá, sabe, tipo, cuidar de todo mundo, ela quer resolver os problemas pra, sei lá, ajudar os outros, tipo... Ela é muito entregue a isso, sabe? Bastardo, vou te falar uma coisa agora. Essas 3 características que você falou da sua mãe também são suas. Porque o seu coração, sua mente só enxerga no outro o que tem dentro de você. Uau! Então você também é resiliente, você também tem o dom da palavra, você também é esse carinho, aonde você passa, você também é amor. Nossa, agora você me pegou desprevenida. E isso é muito lindo. Então olha que lindo, tudo que a sua mãe registrou e tudo que ela é, você também é. Cara, E é mesmo, porque eu sou prova viva disso. Não parece, mas eu sou tímido. E aí eu acho que ela precisa ser esse símbolo para a escola, sabe? Eu acho que não só isso, assim, hoje eu luto, né, justamente para pegar e fazer eu quero ser símbolo tipo, eu quero ser uma referência de um caminho a ser trilhado, não de uma coisa impossível, né? Então, dando exemplo, eu hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade de pegar e me explorar, tentar entrar em negociações para entrar em acervos internacionais e etc. E não que eu não lide com isso, mas eu tenho como, sei lá, como objetivo, sei lá, como filosofia, que eu preciso antes de pegar e estar nos museus gringos, ou dar prioridade, uma coisa do tipo, eu tenho que estar nos principais museus do Brasil, entendeu? Eu tenho que... Valorizar o nosso país. Exato. Que lindo. Eu tenho que estar aqui porque eu não quero pegar e que um moleque esteja entrando no meio artístico, olhe para o meu trabalho e fale, pô, mas olha isso, cara, ele foi direto para os museus gringos, ele não passou por aqui, olha que impossível, sabe? Eu não quero que ninguém olhe assim para a minha trajetória. Eu quero ser justamente uma referência de possibilidade, um caminho que pode ser trilhado. Se você quer, você vai sim. Exato. Então, tipo, eu acho que é essencial para isso estar nessas instituições nacionais. Então, tipo, é uma coisa que eu luto para fazer e deixar bem estabelecido esse ponto, assim, de que antes de eu pegar e cair dentro em levar o meu trabalho para instituições gringas, eu quero estar nas nacionais, entendeu? Eu quero que alguém possa olhar e falar, pô, olha isso, o Bastardo pegou, eu tava lá no Museu XYZ do Brasil, e aí depois ele foi para gringo, porque eu quero que ele possa se enxergar nesse caminho, entendeu? Então, eu acho que é importante esse tipo de símbolo, esse tipo de referência, porque justamente pega e conecta a gente com o mundo real, né? De coisas mais táteis, né? Então... Fazer esse passo a passo acontecer. Exato. Bastardo, amei. Obrigada por estar aqui. Adorei. Super obrigada de coração. Pra mim, isso não foi só uma conversa, foi uma aula. Tá com você foi um presente, de verdade, viu? Nada, eu que agradeço pelo convite, ser o primeiro. Eu achei super chique. Você que essas histórias lindas. Mas eu tô feliz demais de estar aqui. Adorei o projeto. Obrigada. Adorei a visita aqui, a sua casa é incrível. Obrigada, querido. E pelo seu alto astral, sempre é maravilhoso. Venha sempre em casa, venha sempre visitar um pedacinho de você que está aqui, esse cuidado que eu tenho com tanto amor e carinho. Você é uma pessoa incrível e é muito lindo esse passo a passo, essa representatividade que você tem no mundo da arte é muito importante e é daqui para muito mais. Obrigada mesmo. Sucesso para nós. Amém. Obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e sigam o Bastardo no Insta, que é o máximo.
o _ bastardo. É demais, gente, adoro o trabalho dele, sigam lá, ficam pertinho dele. E, gente, obrigada por ter participado dessa conversa, desse bate-papo, dessa troca. E vem com a gente, fiquem de olho aqui no canal. Um grande beijo!